Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso treinamento de tabelas dinâmicas no Excel. Nessa aula do nosso número 12, estaremos abordando a questão de alteração de colunas para linhas, a forma de organizar os dados e como nós podemos fazer esta mudança para facilitar o trabalho do uso da tabela dinâmica. Vamos lá! Frequentemente nós nos deparamos com os dados disponibilizados em colunas. Facilita o processo de digitação, nesses casos, como por exemplo o de orçamento. Você coloca os meses nas colunas e fica mais fácil de você fazer a visualização e a comparação. Porém, isso nos apresenta uma série de problemas e isso dificulta o trabalho de organização na tabela dinâmica. Porque a informação dos meses deveria refletir uma estrutura de campo. Vamos entender depois no exemplo como é que isto funciona. E é justamente essas dificuldades da tabela dinâmica que nós gostaríamos de abordar. Mas, na verdade, o que nós precisamos de fazer no nosso dia a dia é manter esses dados estruturados, ou seja, organizados de tal forma que facilite a nossa leitura, ou seja, as informações muito mais disponibilizadas na vertical do que na horizontal. Vamos a um exemplo para poder estar mostrando um pouco disso. Nós temos aqui na nossa pasta de trabalho, coluna versus linha, nós temos aqui a informação de dados de vendas aqui, ou de um orçamento, do que nós estamos fazendo de previsão, enfim. Nós temos uma série de alternativas que nós podemos estar visualizando aqui. E usualmente essas informações, do modo com que eles estão aqui disponibilizados, nós vamos fazer com que eles andem aqui na horizontal, trazendo essas informações na estrutura das nossas colunas aqui disponibilizadas. E não da forma correta que deveria ser para facilitar o nosso trabalho, que é trazê-las aqui, fazendo com que esses dados cresçam na vertical, ou seja, nas linhas. Confesso a você que é difícil de fazer a organização disso. Dá trabalho remexer nisso daqui? Se você fizer manualmente, sim, com certeza. Mas vamos entender um pouco melhor como é que nós podemos trabalhar. Não esquecendo de um ponto importante. Uma pasta de trabalho do Excel, ela tem 1.048.576 linhas e tem 16.384 colunas. O que eu quero dizer com isso? A nossa planilha na estrutura dessa pasta de trabalho é um grande retângulo, mas é um retângulo bem fino, bem estreito, tanto é que a quantidade de colunas que nós temos em relação às linhas representa só 1,56%. Ou seja, a própria dimensão da planilha, ou a forma com que ela está disponibilizada, ela já me dá a pista de que os dados funcionam de uma forma melhor e mais fáceis de organizar se você os disponibiliza na vertical do que na horizontal. Mas, de novo, existem algumas situações de digitação de dados, de visualização, etc., que a forma como está disponibilizado aqui facilita. Porém, não é o melhor caminho para que a gente possa estar trabalhando dentro dessa estrutura. Vamos conhecer um pouco melhor o que a gente gostaria de estar fazendo. Muito bem. Primeiro passo. Vamos organizar e tentar fazer uma tabela dinâmica nessa estrutura. Eu tenho os dados ali disponibilizados. Vamos fazer uma outra situação antes, só para facilitar e deixar os dados exatamente iguais ou a mesma origem de informação. Eu venho aqui em inserir e vou pedir para fazer a inserção de uma tabela. Vou fazer a indicação, ele me aponta quais são os dados da tabela, vou dar um clique no OK, porque ele já reconhece da célula 2 até a célula G20. Clico ali, deixo disponibilizado, venho isso aqui em design de tabela, que já deixa ativo, só vou trocar o nome disso aqui, indicando que isso daqui é a minha tabela TBL de vendas. Só para facilitar o entendimento. E vou montar uma tabela dinâmica a partir desta informação. Venho aqui no inserir, tabela dinâmica, vou pedir um intervalo, ele já reconhece a tabela de vendas, vou dar um clique aqui no OK e trago a informação aqui. Vou trazer produto para cá e vou pedir janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E tem os dados ali disponibilizados. Tenho o meu total de venda por mês, mas não tenho o meu total de venda por produto ou pelo rótulo de linha, por um motivo muito simples. Ele está tratando isso como campos diferentes, então ele não faz esta somatória. Para eu conseguir essa somatória,
nós vamos precisar trabalhar com um conceito de campo calculado, que é algo que nós veremos com mais detalhes à frente, mas em uma outra videoaula. Mas campo calculado permite que você faça cálculos entre campos em uma tabela dinâmica. Desde que você não aponte para a referência de célula e sim somente para campos, você pode usar uma série de funções do Excel com esse objetivo. Então nós vamos pedir aqui campo calculado e vamos pedir aqui uma indicação de total. E vamos fazer o indicativo dele aqui dizendo, ó, eu quero fazer a soma, mas eu não posso apontar direto, mas eu vou fazer aqui, ó, eu quero janeiro, ponto e vírgula, fevereiro, ponto e vírgula, março, ponto e vírgula, abril, ponto e vírgula, maio, ponto e vírgula, junho. Tem os dados ali disponibilizados, vou dar um clique aqui no botão OK e os dados estão prontos. A soma bate. Se eu selecionar aqui, legal, 360 é o que eu tenho ali. Se eu pedir para somar tudo que eu tenho aqui disponibilizado, 15.660. Até aí sem problemas. Porém, se eu venho aqui e faço o quê? Vou fazer a inserção de mais 3 meses. Fiz a inserção, vou selecionar um intervalo aqui, vou arrastar este cara aqui para o lado, só para preencher rapidamente os dados. Mantenho eventualmente a mesma largura de coluna, só por uma questão de estética. Aqui eu tenho 8 de largura, legal. Seleciono aqui, vou pedir também aqui 8 de largura. Eu prefiro fazer diretamente aqui do que arrastar aqui, porque às vezes a imprecisão você nunca consegue fazer no número exato redondo. Então eu prefiro mexer ali. Preciso voltar na planilha, aonde eu tenho isso daqui organizado. Vamos fazer a nossa tabdim dessas informações. Eu tenho ali disponibilizado. E se eu solicitar agora a análise de tabela e pedir para atualizar os dados, nada acontece. Por quê? As informações foram disponibilizadas, os campos estão aqui presentes, mas eu preciso de fazer a inserção deles manual. Então eu vou lá pedir de novo, julho, agosto e setembro. E já começa a bagunçar essa história aqui, né? A coluna de soma de total está aqui, os demais está aqui. Eu preciso de deixar aqui só os campos e pedir para fazer o indicativo aqui, dizendo que a soma do total ele tem que descer. Mas continua me fazendo a soma só até o mês de junho. Julho, agosto, setembro não está. Eu preciso de voltar aqui na tabela, pedir novamente campo calculado, solicitar aqui o meu total e pedir para fazer a alteração dele aqui, indicando, né, que nesse caso aqui eu vou pedir ponto e vírgula. Ele vai precisar de fazer a inserção agora de julho, ponto e vírgula, agosto, ponto e vírgula, setembro. E vou fechar. Vou pedir para fazer a modificação, um clique no botão OK e o meu dado está atualizado. Até que se eu selecionar tudo aqui, ele me traz 28.350. E isso tudo está acontecendo em função da forma com que os dados estão disponibilizados lá. Agora, nada impede que você digite as informações, faça isso e depois converta para um modelo mais eficiente de você fazer esse trabalho. E o processo de conversão é muito simples. Nessa situação que eu estou com a tabela definida, eu venho até aqui a guia dados e vou pedir aqui para fazer a transformação desses dados a partir de uma tabela do Excel. Não necessariamente eu sou obrigado a trabalhar só com tabela. Se eu não tivesse isso aqui definido como tabela, eu poderia usar o obter dados. A próxima aula nós vamos mostrar um pouco disso. Mas aqui, intervalo, ele traz para cá o Power Query, traz as informações aqui disponibilizadas e eu vou pedir aqui, ó, selecionar esta coluna aqui e vou pedir em transformar. Aqui eu tenho transformar colunas em linhas e tenho 3 opções. Transformar colunas em linhas, e ele vai transformar a coluna que está selecionada. Transformar outras colunas em linhas, ele transformará todas as colunas que não estão selecionadas. E essa última opção aqui, transformar somente as colunas selecionadas. Eu não recomendo que você use esta condição, porque se você acrescentar mais colunas, você vai precisar de editar novamente o Power Query para acrescentar essas colunas adicionais. Então nós vamos pedir aqui para que ele transforme as colunas em linhas, ou melhor dizendo, eu vou pedir aqui que ele faça o transformar outras colunas em linhas.
Vou dar um clique aqui e ele já fez. E ele já fez a mudança automática. Tanto é que agora eu tenho 162 linhas. Quantas linhas eu tinha antes? É só eu voltar aqui e ele me mostra. Ó, você tem um total de 18 linhas. Que são o quê? Os 18 produtos que eu tenho aqui nessa relação. E como ele fez? Ele repetiu o procedimento da fraldinha até o chopp outras 6 vezes para poder fazer o encaixe dessas informações. Na verdade, 6 não, 9 vezes, porque nós temos aí esses dados até setembro, né? Repetindo o procedimento, eu vou solicitar aqui produto e vou pedir transformar linhas em colunas e outras colunas em linhas. Trago isso aqui, faço uma pequena alteração indicando aqui que isso aqui é o meu mês de referência, o mês ref para eu organizar isso, e vou pedir agora para carregar isso de volta na planilha. Fechar e carregar, posso escolher aqui o que eu quero fazer, quero numa tabela, numa nova planilha, clico aqui, ele faz a carga dessa informação e deixa disponibilizado. Traz aqui, eu vou alterar só o nome para deixar alguma coisa um pouco mais completa, onde nós temos as informações disponibilizadas aqui na tabela de vendas por linha. Muito bem, isso aqui feito, eu vou estruturar agora a minha pasta de trabalho. Na minha pasta de trabalho, eu estruturarei a tabela dinâmica. Tabela de vendas, linha, numa nova planilha, trago para cá. E observa agora como fica mais fácil, né? Vou devolver aqui as seções de campos e as áreas, onde eu vou trazer aqui a referência de produto, trago para cá o meu mês ref com as referências dele e aqui valor. E observa que ele já faz, me mostra, já traz total geral, não preciso fazer acrescentar campo nem nada. E se eu voltar aqui na tabela de vendas, na minha tabela de vendas original, né, melhor dizendo, e acrescentar mais outros 3 meses aqui, eu vou pedir aqui, trazendo dentro dessa estrutura até dezembro, lembrando, isso aqui são 8 de largura, né? Trago deixando 8 de largura aqui para essas colunas e vou trazer os dados de volta para cá. O que eu precisaria de fazer na tabela dinâmica padrão? Eu precisaria, aqui no nosso caso aqui, eu precisaria de pedir para atualizar os campos, olha, só vai até setembro. Eu vou pedir para atualizar, aparece outubro, novembro, dezembro, eu tenho que arrastar, arrumar, acertar a soma, etc. E aqui neste outro cenário nosso, aqui eu tenho de janeiro até setembro, fraldinha, costela de janeiro até setembro, assim por diante. O que eu preciso fazer? Solicitar que ele faça a atualização desses dados dessa consulta. Está atualizado, eu já tenho até dezembro. Venho aqui na minha planilha, onde eu tenho a tabela dinâmica oriunda daquela transformação que eu fiz, e vou pedir o que nessa tabela dinâmica? Análise, atualizar, e os dados já estão prontos, já estão atualizados ali. Muito mais simples e prático de nós manusearmos a informação desse modo. É o que nós gostaríamos de estar mostrando como exemplo e situação de um dos diversos cenários ou situações que nós temos aqui no nosso dia a dia. Voltando para a nossa apresentação, fazendo uso da tabela dinâmica, mostramos as diferenças da organização dos dados em uma planilha. O quanto facilita o nosso trabalho, mantemos os dados organizados e estruturados e organizados por linhas, ao invés de trazermos essa estrutura de informações por colunas. Facilita o trabalho de criação e manutenção da nossa tabela dinâmica e uma série de outras ações que nós precisamos fazer, como, por exemplo, o uso de funções de cálculo e uma série de outras coisas, facilita muito mais o nosso trabalho organizado dessa forma. E mostramos a utilização do recurso do Power Query, presente no Excel, que converte colunas para linhas para facilitar o nosso trabalho. Esse e muitos outros detalhes e complementos a respeito de informações sobre o que a tabela dinâmica pode nos oferecer, nós temos uma série de outras videoaulas para estar apresentando para vocês aí ao longo do nosso tempo aqui de gravação. Obrigado pela tua atenção e até a próxima videoaula.